A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 11, a Gênese espiritual. 11.5 Reencarnações. 33. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e os dois tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam de todas estranhas umas às outras. Aí a pessoa fala assim, mas a carne evolui. Se o espírito não evolui, a carne continua do mesmo jeito. O nosso corpo físico é um produto da evolução, assim como também os animais, é um produto da evolução dos séculos, porque os espíritos, o princípio inteligente ali preso àqueles corpos, passava pelo processo de evolução, pelo processo de crescimento espiritual. Assim, o corpo evoluía porque aquele princípio inteligente recebia tratamentos magnéticos suficientes para também evoluir. E também aquele princípio inteligente, em cada encarnação dele, dentro do ciclo de vida, recebia o autoestímulo da necessidade evolutiva, da necessidade de novas conquistas, e assim ia se perpetuando todo um conjunto de melhorias naquele princípio espiritual, naquele princípio inteligente, naqueles corpos, e assim sucessivamente, para transformar e criar as grandes mutações que ocorreram ao longo dos milênios. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que as precederam? Porque tem aquelas melhor compreensão? Porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Porque têm intuição de certas coisas sem a haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, posição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana, conforme capítulo 2, item 10. Aí nós vamos vendo que, se Deus é justo, há de criar espíritos dentro de um processo de crescimento e de entendimento psíquico. E se Ele é justo, então não tem como Ele criar um ser para morrer e acabar. Se Deus é justo, como nós vamos explicar os costumes sendo adaptados, sendo melhorados de acordo com a cultura? E assim nós vamos tendo gradualmente melhoras em várias sociedades, não só na Europa, mas em várias sociedades ao mesmo tempo. E os europeus que vieram para conquistar as Américas não eram tão bonzinhos assim. A gente vê nos relatos de civilizados, eles só tinham o nome, ou as construções que eles tinham lá. As armas, principalmente as armas. O mais era muita crueldade, muita selvageria. Mas os que estavam aqui não tinham armas, tinham organização social, tinham a sua cultura e, por não terem armas, foram destruídos. E essas almas, o que foi feito delas? Simplesmente ficarão jogadas fora, morreu, acabou? Ou tem uma alma, um espírito que sobrevive e vai buscando as suas conquistas e reparando os seus débitos ao longo dos milênios? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Ver como nós estamos interagindo uns com os outros, ou como nós estamos interagindo frente à humanidade para buscarmos ser espíritos melhores, espíritos mais condizentes com a nossa necessidade de evolução. Admitir, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras, como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que, por conseguinte, as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém, que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4 e 5. Se essas almas
que reencarnam, que estão reencarnadas, já progrediram ou no plano espiritual ou em outros planetas e vieram para cá, ou encarnação após encarnação também estão fazendo o seu progresso, porque pelo mecanismo da reencarnação, cada espírito, ao reencarnar, busca adquirir novas virtudes, vai adquirindo novos conhecimentos, e com isso ele vai se aperfeiçoando. É importante entendermos isso. Assim como já foi explicado anteriormente, existem planetas muito mais evoluídos do que nós. Então, num dado momento que a Terra precisa de desenvolver-se tecnologicamente, vem espíritos, reencarnam aqui e impulsionam-na tecnologicamente. Aí os daqui podem ir lá também fazer cursos e voltar a reencarnar para esse impulso tecnológico. O certo é que a evolução não vai dar saltos. E a partir do momento que nós começamos a entender esse mecanismo de evolução, esse processo de evolução, através da reencarnação, do aprendizado contínuo e das trocas de informações entre o mundo dos espíritos e o mundo físico, a gente vai entendendo, de uma forma lógica, como se dá todo o processo de desenvolvimento tecnológico, espiritual e moral. (34) Pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de mundos em mundos, e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. E agora, você vem, reencarna aqui e vai para outro orbe, reencarna lá, vai para outro orbe. Ué, e os laços de família? E o compromisso consciencial com a natureza, com o meio ambiente? E o compromisso consciencial com o seu bem-estar junto dos seus amigos, vão ficar para trás ou vai todo mundo junto com você? Aí você vai reencarnar lá, não vai poder nem vir ver seus descendentes? Como fica? Seria admissível essa doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles então só poderiam progredir indo de um mundo a outro e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra, desde que aí se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria, que beira o animal, até a mais adiantada civilização. É evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Portanto, a gente vai vendo que, como na Terra tem vários espíritos e vários níveis de desenvolvimento, de intelectualidade, o processo de evolução também passa por vários níveis, por várias etapas de desenvolvimento e de intelectualidade. Por que haveria o selvagem de ir procurar alhures ou grau de progresso logo acima do em que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado e assim sucessivamente? Aquele povo, seja qual for que foi taxado de selvagem, existem muitas cidades que tem pessoas muito mais selvagens do que nas selvas. Então, aquele grupo selvagem, agressivo, destruidor, eles vão reencarnar onde eles estão causando destruição ou junto aos familiares que pensam daquele jeito, que agem daquele jeito. Até que se dá o equilíbrio. Então ele tem do lado dele, dos seus descendentes, a possibilidade de reencarnar, tendo possibilidade também de se melhorar, porque em cada encarnação você diminui um pouco suas maldades, as suas tendências negativas. Por que não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos aos desse mundo? Se o homem já está mais adiantado, por que ele tem que fazer um estágio em um mundo inferior? Se os seus análogos ali já têm aquela condição. Quando não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento. Aí é outro detalhe importante. Dentro da mesma família, dentro do mesmo povo, conforme já explicamos antes, tem variados graus de adiantamento, variados graus em que as pessoas estagiam, as pessoas vão passando, vão caminhando na busca desse empreendimento, desse aprimoramento, dessas realizações. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal.
quando, precisamente, esse estado é que faz que o retardatário avance. Os retardatários, eles precisam de avançar. E aí, tem vários mecanismos das leis divinas para os impulsionar ao progresso. A todos aqueles, a gente vai ver pela lei do karma, talvez não seja esse capítulo que aborde, mas as consequências dos nossos atos, conforme está no livro dos Espíritos e também do Evangelho, vai sempre recair sobre nós. Se nós tivermos sido um daqueles conquistadores sanguinários, a gente vai passar por experiências desagradáveis. Se nós formos a vítima dos conquistadores sanguinários, nós vamos passar por experiências mais brandas, a menos que ambos estavam dentro de um reajuste kármico. E aí, a lei outra é diferente. A gente cita isso porque quando fala hoje em civilização e selvagem, suscita grandes debates e nós temos que procurar agir com outros prismas, outros níveis de entendimento. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Longe de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio em que e em presença dos que a quem ofendeu. Possibilidade que é, para ele, mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Assim, o espírito, reencarnando várias vezes dentro do mesmo meio, no entorno daquelas situações onde ele já vivenciou, ele começa então a passar por certas dores, por certas dificuldades, para que ele faça o seu progresso moral, por seu progresso espiritual. Após a curta coabitação, dispersando-se os espíritos, retornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-ia os laços de família, a falta de tempo para se consolidarem. Portanto, os laços de família são importantes. É esse vínculo de amor, de amizade que nós criamos. E até mesmo para reparar os erros do passado, as faltas cometidas no passado. Precisamos então começar a fazer e a tomar ações e atitudes para nos aprimorarmos e para fazermos com que todos nós tenhamos possibilidades de crescer e aperfeiçoar perante as leis de Deus. Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sobre esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos. Entretanto, não ficaria perdido o que neles se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se colhem em tais obras auxiliam a aquisição de outras. Ele pede para olhar capítulo 6, itens 61 e seguintes. Então a gente vai vendo que tem o inconveniente moral e também material. Quando você vai para outro planeta, tem todo um conjunto de aspectos diferentes daquele nosso. Embora tudo isso facilite o seu aprendizado de outras ciências, porque você já tem algum aprendizado, e lá você não vai lembrar da que você aprendeu, você vai ter uma intuição dela, e você vai aprender melhor as outras que estão lá, que existem lá. Mas, para que nós tenhamos o pleno desenvolvimento, é importante que fiquemos no mesmo planeta enquanto for suportável para nós. Enquanto o planeta nos suportar e enquanto suportarmos o planeta. São duas condições. Se você está muito retrógrado no seu progresso, você vai ficar enquanto o planeta te suportar. Mais à frente a gente vai ver melhor. E se você está muito avançado, o planeta já não te suporta, você vai para um maior. Ou reencarna como missão. E reencarnar como missão tem lá suas dificuldades, tem lá seus problemas. Se apenas uma única vez fizesse o espírito a sua aparição, frequentemente brevíssima, no mesmo mundo, em cada imigração ele se acharia em condições inteiramente diversas. Operaria de cada vez sobre elementos novos, com força e segundo leis
que desconheceria. Antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os aplicar. Então, o inconveniente do espírito passar de uma vida em cada planeta, por exemplo, como algumas teorias sustentavam, pouco vai trazer de benefício para ele. Agora, existe certamente espíritos que vêm aqui na Terra, tem uma encarnação e vai embora. Assim como tem espírito da Terra que vai no planeta, tem uma encarnação e volta. Claro, são missões especiais, são aprendizados especiais. São exceções à regra, que a maioria vai ficar aqui até que um conjunto melhore junto e ascenda para um planeta melhor, ou assuma funções mais relevantes dentro do planeta, ou vá para o planeta pior, ou passa o grupo por expiações mais complexas dentro do mesmo planeta. Teria de fazer de cada vez um novo aprendizado. E essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo, até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que este mundo comporta. Item 31. Aqui, conforme a gente disse, tem aquele momento que o planeta te comporta, tem momento que você não comporta mais no planeta. Enquanto você está aqui progredindo dentro do grupo e todo mundo está progredindo junto, vocês vão caminhando. Chega um dado momento que você já atingiu um grau de maturação, de conhecimento, de entendimento, que é hora de você ir para um planeta superior. Existem aqueles que não querem evoluir, que não querem crescer. Chegou o momento então deles irem para um planeta inferior para continuar o seu ciclo de rebeldia. Então tem os dois extremos existem. Existe, no meu termo, aqueles que vão para cursos, que vão para excursão, que vão para uma encarnação e voltam depois. Tem N situações no meio. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado aquele do qual nada mais pode oferir, é como deve ser e é tal o princípio. Se alguns há que antecipadamente deixam o mundo em que vinham encarnando, é isso devido a causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Assim como tem aqueles que vão grupos pequenos para planetas melhores, tem aqueles que vão em grupos pequenos para planetas piores. Desde que as condições estabelecidas pela lei, eles estão desequilibrando o sistema, ou o sistema não se comporta mais pela maldade ou pela bondade, então vão cada um para planetas diferentes e fica aquele meiuca. Certo? E em condições intermediárias de bondade, em condições intermediárias de maldade, também continua chegando. Porque tem um ciclo obrigatório. Deixa claro que esse aqui, grupos pequenos vão porque são muito bons. Grupos pequenos vão porque são maus. Tudo na criação tem uma finalidade. Sem o que, Deus não seria nem prudente, nem sábio. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa de progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em eternidade? Vir passar aí alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante as quais nada podem aurir dele. Qual a finalidade? Lógico que vai ter uma explicação para quem acredita dessa forma, mas não é uma explicação consistente. Por isso, a gente tem que ver a consistência de cada caso, os dados filosóficos possíveis daquela situação, qual a teoria envolvida, e aí a gente vai vendo o progresso evolutivo. As comunicações mediúnicas completam essa lacuna, esclarecem-nos desses porquê de haver crianças que ficam algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, e algumas pessoas vivem até 100 anos. Tem uma diferença, tem algum componente que nós não entendemos plenamente que interfere nessa situação. O mesmo ocorre se pondere com referência aos idiotas e aos cretinos. Idiota e cretinos, tá, gente? Era uma classificação, um laudo médico. Era sintoma, era doença. Mas passaram a ser usados para xingar, então eles criaram outro nome para cada uma dessas situações.
Uma teoria somente é boa sobre a condição de resolver todas as questões a que diz respeito. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Então, as mortes prematuras, a doutrina espírita tem uma boa explicação, tem um bom ensinamento, que é o que nós devemos procurar entender e pensar e raciocinar sobre ele, porque cada uma pessoa, cada ser, é movido por uma causa e um efeito. Como não há efeito sem causa, todos vão passando pelos processos de evolução dentro das nossas necessidades. E às vezes, o processo de necessidade é do grupo familiar, não é só daquele espírito que está reencarnando. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há vantagem real em envolverem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família e em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou de sofrerem a pena de talião. Ou então, dar continuidade a uma obra que ele já adiantou bastante, vem depois e dá continuidade, ajuda ao progresso daquela obra.